Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flume Domina, seu canal sobre análise técnica de jogadores. Nesse vídeo vamos falar sobre Roberto Firmino. Será que ele vem para o Flu? Será que não? Como é o futebol dele e como ele se encaixaria no esquema do Mano Menezes. Mas antes, deixe seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então, Tricolor, vamos analisar o futebol do Roberto Firmino. Vamos analisar as estatísticas dele, beleza? Então, se liga. O futebol dele mudou muito ao longo dos anos. Vamos comparar ele desde a saída dele, as últimas temporadas dele do Liverpool para agora. Primeiramente, vamos observar aqui os seus atributos e por que houve alteração dessa percepção dos atributos aí pelo SofaScore. Então, começando aqui ó, em 2022. Esse valorzinho aqui é o atual, com um padrãozinho aí do próprio SofaScore. Então, de 2022, comparando aqui com o verde, que é o atual 2025. Então, março de 2022, a gente tem essa linha aqui, é cinza, né? E verde é o atual. Então, em 2022, o ataque, por exemplo, dele, 73, atual ataque 58. Por que houve essa alteração e por que essa alteração ela é alterada ao longo dos anos? O 58, o verde vai se manter porque é o atual. Então, o futebol dele, o ataque mudou, a criatividade mudou, né? Você consegue observar por esse pentágono ali que vai se alterando também, né? Então, esse pentágono ele vai mudando, alguns atributos vão sendo alterados para mais, outros alterados para menos. E aí, por que esses atributos estão sendo alterados? Vamos pegar aqui 42, né? Perdão, março de 2022. Vamos observar como é que foi o desempenho dele em 2022, temporada 2022 para 2023. Então aqui ó, ele teve 11 gols em 22 e 21-22 e 13 gols em 2023. E aí, quantidade de chute 51 para 48. Isso para finalização, resumo, né, que é a quantidade de gols mais assistências. Em 22 para 23, a quantidade de gols deles aumentou e a assistência dele manteve-se a mesma. No geral, a temporada dele 22-23 foi melhor, né, pouca coisa melhor do que a 21-22. E quando a gente vai para a finalização dele diminui pouca coisa, né? Ele teve aí, ó, 35 jogos nessa temporada e teve 35 jogos também na outra temporada. Ou seja, em relação aos jogos, ele se manteve a mesma, teve uma diminuição na quantidade de finalização com mais gols, ou seja, a precisão dele melhorou. E aí, por essa precisão dele melhorar, aqui 22 para 2023, você vai observar aqui ó, que o tributo ataque dele melhora, ó, 76. Ou seja, você que joga muito futebol aí de videogame, você vai conseguir entender isso daqui bem. Ou seja, o atributo dele de um ano para o outro melhorou. Criatividade de um ano para o outro melhorou, 60 para 62, ou seja, foi melhor. Apesar da quantidade de assistências dele ter se mantido 5 de uma temporada para outra, a criatividade dele aumentou, ou seja, se a gente voltar lá, provavelmente no jogo coletivo, vamos lá, 22 para 2023, ele teve aqui assistências a mesma, Cape e BCC. O que é Cape e BCC? Cape é passes decisivos e BCC é grandes chances criadas. Então, ele aumentou os passes decisivos de 28 para 33 e grandes chances criadas de 3 para 6. Então, você observa que o nosso grande jogador aí, ele de 22 para 23, ele teve uma melhora em todos os atributos que a gente espera de um jogador ofensivo, né? E aí, defensivamente, teve uma diminuição, né? A tática dele diminuiu, ou seja, provavelmente a nível de posicionamento, ele não deve ter se colocado em posições e ter perdido a bola com uma certa facilidade. Mas criatividade, ataque e técnica também diminuiu. Ou seja, provavelmente ele, apesar dele ter acertado o gol com menos chance, ele chutou menos e fez a mesma quantidade de gols ali, o que gerou um aumento no ataque, a técnica dele teve uma redução. O que eu acredito que poderia ser aqui, talvez uma ideia? Né? Aumentar
e em vez de ser pentágono aqui, talvez um hexágono, um heptágono com estamina, com outra coisa, mas não vai ser eu que vou fazer isso. Eu faria, mas não sou eu quem faço essas coisas. Agora vamos para 2024, conhecido como ano passado. Teve uma redução muito grande, de 76 para 69. O ataque de 69 para 58 ataque, ou seja, foi de 76 em 2 anos para 58. Aqui, ó, de 61 a técnica para 59 e agora esse ano para 60. Criatividade de 62 para 55 e se manteve, ou seja, parte, né, do ano passado para esse teve uma diminuição e de 23 para 24 também teve uma diminuição, né? Os passes aumentaram, as boas chances criadas aumentaram. Então vamos de novo observar aqui em criatividade. A criatividade dele do ano passado para esse ficou, mas diminuiu em 2023, né? Ou seja, provavelmente deve ter pesado aí talvez o futebol, né, deve ter saído livre para ir para a Liga Saudita, né? Isso deve ter pesado nessa avaliação. Vamos de novo para o resumo. Gols. Era esperado, então, olhando aqui os gols, que a pontuação dele no ataque tivesse diminuído, porque foi de 13 para 9 gols, ou seja, teve uma diminuição relativamente boa, né? Quase 20, 25% de gols a menos de um ano para outro, né? E com quase a mesma quantidade de jogos, apenas um jogo a menos, né? E aí, em relação ao jogo coletivo, né, de 23 para 24, houve um aumento de chances criadas, né, e de passes decisivos, de finalização. Ele finalizou muito mais, ó, 23, 48, né? Ele tinha finalizado muito, né, nesses anos aqui, né? Mas aí nesses últimos anos aqui ele teve uma diminuição de quase, ó, cara, quase metade dos chutes a gol de uma temporada para outra, diminuiu de novo e aumentou em 23, 24. E aí diminuiu de novo aqui. Então, ter diminuído de 24 para 25 é esperado. Apesar do aumento de gols, ele chutou bem menos, né? E finalização no gol, mesma coisa. Mas a quantidade de chute deles, né, foi relativamente boa, né? O 73, né, 73 é algo muito grande, um crescimento de 48 para 73 muito grande. Mas aí você teve muito chute a mais e quantidade de gols a menos. Eu não sei o que aconteceu aqui para ele ter essa diminuição, se voltou de lesão, mas vamos continuar então. Então, a gente analisou aí essa alteração desses anos para esse. Então, aí nesse aqui, os atributos deles, pelo menos nesse ano, né, talvez seja por conta dos poucos jogos que tiveram aqui, né, vamos ver quantos, né, aqui é só a legenda, né. Aqui a gente não consegue visualizar quantos jogos estão sendo analisados, se é simplesmente de março de 2024 para março de 2025, ou se daqui é simplesmente desse ano, né. Esse mês ele só jogou um jogo, então é difícil a gente analisar, apesar de nesse único jogo ele ter tido uma nota altíssima, ou se é desses últimos meses inteiros. É meio difícil avaliar isso, mas com esses valores aqui, com essa média fica meio complicado da gente afirmar alguma coisa. E aí agora, por último, eu gostaria da gente ir ver o hitmap dele. Ele é um falso 9, né? Talvez um meio armador. E aí, como falso 9, ele deveria se movimentar mais. Então, o gráfico dele aqui, ele está se movimentando muito bem para um falso 9 e talvez para um meio armador. Como um atacante fixo, o que é normal para um jogo posicional, que o Mano Menezes preza, ele não se encaixaria muito. Então, tipo assim, o que a gente observaria que o Mano iria preferir? Um jogador, tipo, se bem que o melhor atacante 9 de todos os tempos, na minha opinião, que é o Ronaldo Fenômeno, não era aquele atacante fixo, mas beleza. Talvez aí um Evanilson, por exemplo, um jogador mais fixo, ele já é um falso 9. Então, por ser um falso 9, se movimentaria bem. Pontos onde ele se encontra bem. Meia, né, meia aqui da intermediária,
onde talvez ele tenha chutado bastante, e essas regiões aqui. Essa região aqui, como um todo, não foco exatamente, provavelmente é onde ele espera, talvez, para um contra-ataque. E se ele se concentra aqui, provavelmente ele deve ser colocado também, às vezes, como meia esquerda ou como ponta esquerda. Acredito, talvez, que não muito como ponta esquerda, porque ele não está se concentrando, não tem ali uma região onde ele varra, né? Então, acredito que ele tenha se colocado muito como um jogador de meia armação ali na temporada dele pelo Al-Ahly. Então essa foi a análise técnica e estatística de Roberto Firmino. Gostaria de saber de você. Será que ele se encaixa no esquema do Mano Menezes? Você escolheria outro jogador? Eu vou fazer aqui uma última coisa, né, que eu vou comparar ele com, por exemplo, vamos lá, compare. Comparar com Evanilson, que é um jogador que eu particularmente gosto demais. Não que o Evanilson possa vir para o Fluminense, mas é para a gente analisar. Então o Evanilson, que é um jogador um pouco mais fixo, ele se concentra um pouco mais aqui, né? Ele tem um pouco mais de regiões vermelhas, ou seja, ele vai para o ataque para receber mais bolas aéreas, provavelmente, né? Se posiciona muito espalhado pelo campo, assim como o Roberto Firmino. Ou seja, provavelmente na Premier League o Evanilson esteja jogando também como falso 9. Vamos ver, por exemplo, Liga de Portugal, poucos jogos para a gente analisar, FL Cup, pouca coisa também para a gente analisar, Copa América, Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, 7.41 de média. Então, então o Evanilson também, por qual time? Não está dizendo aqui por qual time que ele estava jogando na Liga dos Campeões da Europa, 23-24. Tá, pelo Porto. Então, pelo Porto, ele não foi aquele jogador de ficar muito fixo aqui. Foi para a ponta esquerda, foi para a ponta direita, ficou no meio, assim como o Germancano fica muito aqui, exatamente no meio do campo esperando contra-ataque, né? Então, o Evanilson, como um jogador que eu coloco como referência ali, o futebol do Firmino está até englobando muito mais partes do campo do que o Evanilson. E um último jogador aqui para eu comparar, que é o que já saiu do Fluminense também. Foi. João Pedro do Blackburn. Um jogador que é mais alto, então a média é boa. Já o João Pedro, ele já se coloca mais como um centroavante mais fixo. Olha, ele se permanece mais próximo da área do que o Roberto Firmino, ou mesmo do que o Evanilson. Mas é isso, galera. Até breve.